Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um pouco sobre Salmos. E hoje estaremos falando sobre Salmos 2, verso 10. Que diz assim, olha: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. O verso de hoje com certeza começa com essa expressão agora, pois. O tempo e modo bem definidos não é aquele ora pois quando nós usamos para remendar um português, né? Mas aqui nós temos o advérbio de tempo, agora, e uma conjunção pois. E na verdade, nós temos aqui uma definição do momento e uma conexão que especifica claramente para quem estava sendo direcionado o texto. E o mais interessante é que ele fala, ó reis. Deus chama a atenção dos líderes políticos naquele momento, mostrando que os reis não estavam sendo responsáveis. Em outras palavras, irresponsáveis. Pois é, e agiam sem pensar, e provavelmente colocando o povo em risco. Claro que, se analisamos o contexto, entenderemos que o maior risco que esses reis estavam colocando e o seu povo era o fato de estarem se levantando contra o Senhor e o seu ungido. Deus havia estabelecido a sua própria vontade dentro de um projeto específico que estava sendo ameaçado agora por esses povos. Por essa razão, Deus traz um alerta: sede prudentes. E quando ele fala aqui do ato de ser prudente, significa compreender sabiamente, ser cauteloso, observar, olhar com cuidado. É o famoso discernimento. E discernir significa agir com sabedoria. Pois é, aqui podemos muito bem trazer para a nossa situação espiritual quantos líderes resolveram não serem cautelosos, principalmente com respeito ao vírus, não é verdade? Nós temos visto, acompanhando as notícias, o quanto risco estão correndo e fazendo com que todo o povo sofra junto, né? E corra o mesmo risco. Eu tenho certeza que, mesmo sabendo que esse surto de vírus, quando deu alerta lá na China, que era para tomar cuidado e todos os cuidados necessários, muitos países não sentiam que estavam correndo esse risco. E na verdade, decidiram não preocupar, não se cuidarem, nem tomar as devidas precauções. Por conta disso, muitos países estão sofrendo com a quantidade de mortos e contaminados. Creio que Deus continua chamando a atenção não só para os líderes, mas Ele continua chamando a atenção de todos nós, para que primeiro sejamos responsáveis. É preciso compreender sabiamente e agir com cautela. É fato, é preciso ser prudente. E quando Deus coloca isso nesse contexto bíblico, quando o escritor fala sobre os Salmos, que Deus estava chamando a atenção desses reis, dessa liderança, desse principado que atuavam nesse momento, que estavam se levantando contra a vontade de Deus e contra o ungido dele. E aqui nós estamos trazendo para um contexto atualizado na situação que nós estamos vivendo. Se nós seguimos a mesma ideia do ser prudente, o versículo continua assim, ó: deixai-vos advertir, juízes da terra. Aqui, na verdade, essa mesma ideia, quando ele fala para os reis serem prudentes, agora ele complementa direcionando aos juízes da terra, para que se permitam serem advertidos. O mais legal aqui é o aspecto irônico. Eu vejo uma ironia, uma certa ironia divina aqui, para trazer um texto, uma ideia mais solidificada do que Deus estava falando. Essa ideia irônica no texto, imagine que Deus falava claramente, usando as palavras que eu vou usar agora. Você precisa deixar que te advirtam, que te corrijam. E completa com o termo juízes da terra. Aqui temos a menção divina com respeito à nossa raça humana. Por que eu digo isso?
Aqui, na verdade, lembrando que todos nós temos esse pouquinho de juízes. O que é um ser juiz na Terra? Nós gostamos de julgar os outros, na verdade? Gostamos, nós vivemos julgando as pessoas, as situações, palavras ditas, matérias de jornais, programas de televisão, partidos políticos. Nós temos o costume de julgar tudo. E aqui, na verdade, Jesus já nos ensinou para não julgar, se nós não queremos ser julgados. E olha, não é fácil. Nós precisamos ser lembrados todos os dias, a cada momento, pois basta deparar alguma situação intrigante que já nos achamos no direito de julgar, acusar, condenar, quando não, falar mal, denegrir, não é verdade? E espalhar o que pensamos negativamente da pessoa, da situação, etc. Temos o costume de realmente espalhar o que nós pensamos, seja lá o que for, a respeito da pessoa, de situações. E com certeza, o pior nos dias de hoje é que nós usamos até as redes sociais para deixar marcado, para quem quiser ler, ver e ouvir, o nosso julgamento e condenação. Gente, por isso, antes de julgar, seja amigo. Muitas vezes nós julgamos amigos, não é? Julgamos amigos, julgamos nosso patrão, julgamos políticos, julgamos pastores, julgamos igrejas, julgamos time de futebol, julgamos partidos políticos, julgamos presidente da república. Temos o costume de fazer esse julgamento. Mas o que nós precisamos aqui, o que Deus quer nos falar em toda essa situação, nesse texto, é que vamos deixar que sejamos primeiro advertidos, admoestados, corrigidos, disciplinados, instruídos e, por que não, até mesmo castigados duramente para que venhamos a crescer. Antes de fazer, vamos amadurecer. Amadurecer antes de acusar. Perdoar antes de condenar. Que todos possamos ser prudentes antes de qualquer coisa. E vamos permitir que Deus corrija primeiro antes de atirarmos a primeira pedra e denegrir a imagem alheia. Mesmo que tenhamos razão. Não sei se você sabe, mas existe uma lei internacional dentro da internet. E muitas vezes nós deixamos isso passar despercebido. Achamos que isso não tem problema, não é? Denegrir a imagem de outra pessoa online, mesmo que seja o seu desabafo, é crime. Isso é complicado. E aqui nos Estados Unidos é um crime sério, que dependendo da gravidade, como você expôs a pessoa que você está querendo falar a respeito dela, aqui além da multa, de indenizações, dependendo de como ele foi interpretado pelo juiz, você inclusive pode ser preso. E não é fácil. Isso é um crime de perjúrio. E quando nós acusamos ou denegrimos alguém, legalmente você tem que pagar pelo crime, mesmo se você teve razão, mesmo se você estava no seu direito. Não é fácil. Eu sei que muitas vezes parece que coça a nossa garganta, né? A língua não quer ficar dentro da boca, nós queremos falar e declarar aos quatro ventos, não, que aquela pessoa é isso ou aquilo, queremos mostrar todos os defeitos daquela pessoa. Mas um dia Jesus também nos ensinou e disse: quem não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. É incrível, eu acompanho alguns grupos, faço parte de muitos grupos, seja no Facebook, como no WhatsApp, e também outros em outras redes sociais. E o que a gente mais encontra são pessoas denegrindo a imagem de outra, pessoas falando mal e comentando coisas negativas das outras. Mas quando você olha para essas pessoas que mais falam mal, que mais reclamam, que mais falam absurdos sobre os outros, meu Deus, elas também não têm o que falar. Porque o telhado também é de vidro. E é por isso que Jesus disse: não julgueis para que não sejam julgados. Porque da mesma medida que você medir a outra pessoa, você também será medido. E às vezes pior. Então, o que Deus quer que nós aprendamos nessa situação toda é que Ele nos convida para que todos
em primeiro lugar, devemos deixar que Ele trate as nossas feridas, os nossos rancores. E esse nosso lado juiz, não precisamos dele. Porque se fosse para julgar situações para que nós venhamos a fazer a coisa correta, se esse nosso lado juiz nos ajudasse a julgar situações e problemas para que nós não viéssemos a cair no erro ou a praticar qualquer coisa errada, tudo bem. Mas geralmente esse lado nos leva a praticar julgamentos, a criar preconceitos, a agir de forma equivocada. E muitas vezes o nosso julgamento ou pré-julgamento nos autocondena. É sério isso. E nós devemos parar para pensar a respeito disso. Vamos aproveitar esse momento. Onde eu estava tão legal esses dias, se falando de coisa mais suave, mais leve, né? Trazendo ânimo para a gente. Não, mas eu acho que compartilhar da palavra de Deus, isso está no texto que nós estamos lendo, tem tudo a ver com nós pararmos para pensar também e analisarmos como nós agimos, para que nós venhamos ser algo e alguém melhor amanhã. E tenho certeza que julgamentos e pré-julgamentos, conceitos e preconceitos que nós possuímos e vivemos, devemos deixar de lado e pedir para que Deus venha trabalhar com a nossa mente. Eu sei que lá fora todo mundo faz isso nas redes sociais, todo mundo tem o costume de dar uma alfinetada um no outro, acusar e jogar na cara um do outro. Mas se nós queremos fazer a diferença, se nós queremos algo melhor e um mundo melhor, a partir de nós temos que aprender a fazer essa mudança e viver essa mudança. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo e me acompanhando nessa sequência de estudos, vocês vão ver que o texto fala diretamente isso, e eu estou usando apenas o texto para tirarmos algo interessante daí. E nesse texto de hoje, estamos falando a respeito de crescimento espiritual. Prudência não faz mal a ninguém. Tenho certeza que se você permitir que a sua vida trilhe em cima desse parâmetro de ser prudente, de se deixar educar, se deixar corrigir, isso é muito bom. Eu sei que muita gente tem dificuldade de assumir o erro, e quando assume o erro tem dificuldade de se consertar, de se arrumar, de se ajustar para ter algo melhor, para ter mudanças. Eu sei que muitas vezes o nosso orgulho nos inibe e nos impede de viver muita coisa boa para a nossa vida. Entretanto, o que o texto está nos advertindo hoje é que nós venhamos tirar de nós esse olhar julgador e assumir uma visão mais de amor, um caráter mais polido, trabalhado por Deus. Que nós possamos deixar que venhamos amadurecer e que nós venhamos crescer espiritualmente para alcançar melhores resultados. É fácil julgar os outros. É fácil a gente julgar até nós mesmos. Entretanto, o melhor de tudo isso é entender que o que Deus quer para nós é que nós sejamos maduros o suficiente e para permitir que Deus guie a nossa vida, guie os nossos passos para coisas boas. Em vez de pensar em como destruir aquilo que a gente não gosta, ou desfazer daquilo que a gente não tem interesse, ou de repente de julgar aquilo que a gente acha que deve ser julgado, vamos permitir primeiro que Deus venha trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, no nosso dia a dia, para que tenhamos dias melhores. Eu tenho certeza que a melhor coisa que existe é quando Deus trabalha em nós, a fim de nos dar uma maturidade suficiente, não para julgar, não, mas para fazer diferença. Em vez de julgar, ajudar. Olha só que diferença. E nesses trocadilhos, eu quero encerrar o texto de hoje dizendo que o que Deus nos convida é de viver uma vida em busca de algo novo, para que a nossa vida seja diferente. Esse algo novo inicia no momento que eu decido nascer de novo.
Talvez você fale igual aquele senhor que veio procurar Jesus a escondido e fala: mas o que é nascer de novo? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Não. Jesus fala: não, é nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito tem um significado profundo. Água representa exatamente essa claridade, essa transparência, esse ser limpo, ser lavado. Jesus fala que ele era a água da vida. Quem bebesse dele jamais teria sede, porque seria satisfeito. Nós precisamos ser saciados por Deus. Isso significa que esse limpar de Deus precisa começar aqui, ó. Muitas vezes a nossa mente maquina e pensa coisas de tanto negativa dos outros, e esse pré-julgamento dos outros é baseado naquilo que nós estamos tão cheios dentro de nós. A Bíblia mesmo fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. E aí eu paro para pensar, do que está cheio o nosso coração? Do que está cheio a nossa mente? Muitas vezes é difícil, porque quando nós paramos para tentar pensar alguma coisa, já falamos sem pensar. E falar sem pensar é tão fácil, basta um clique, um gatilho. Eu sei que nós também sofremos muito e vemos tanta coisa que a vontade que temos é se tornar o juiz do mundo e tentar já condenar quem precisa ser condenado, livrar quem precisa ser livrado. E quando paramos para analisar todo o contexto, parece que todo mundo merece a destruição mesmo, não tem jeito. Porque eu acho que nem eu me salvo. Gente, por isso que nós aprendemos que o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia e a sua misericórdia se renova a cada manhã. O que significa isso? Significa que a água, ou o nascer da água, esse novo nascimento em nossa vida, representa permitir que Deus, na sua grande misericórdia, a cada dia que nós acordamos e nos levantamos, venhamos a permitir que Ele nos purifique, que Ele nos lave. Não é verdade? E é por isso que João Batista disse, olha, que nós possamos produzir frutos que sejam dignos de arrependimento. É tão bom quando nós conseguimos definir isso na nossa vida. Sermos bem definidos ao ponto de entender o que é se arrepender, entender o que significa assumir os próprios erros e o mais interessante, que através disso também aprendamos a perdoar. Porque aí significa nascer da água e no Espírito. Porque significa permitir com que o Espírito de Deus habite em nós. Quando o Espírito de Deus habita dentro de nós e passamos a ser esse templo do Espírito Santo, as coisas precisam ser transformadas e se transformam. Como é interessante quando permitimos Deus trabalhar isso passo a passo. Claro, não acontece de uma hora para outra. Você não vai mudar de repente, assim, só de um estalar de dedos, como seria bom se isso acontecesse. Mas é um processo. Nós entramos num processo transformador de Deus. Já falei isso aqui. Esse processo transformador de Deus, ele começa a transformar a partir da nossa ideia, da nossa linha de pensamento, da forma como nós raciocinamos as coisas. A nossa maneira de pensar muda, se transforma em Deus. Porque o que Ele quer é que tenhamos uma visão diferenciada. Não é que sejamos melhor que os outros, não é isso. Porque isso também é um pré-julgamento. O que Deus quer é que sejamos seus imitadores. Sejamos seus discípulos. Isso significa tentar ser uma cópia fiel dele. E não é fácil, porque falhamos a cada instante. Por isso que João Batista diz que nós devemos a cada dia produzir frutos dignos de arrependimento. Porque falhamos, porque somos limitados e porque temos defeitos. Que o Senhor, o nosso Deus, através do Espírito Santo, nos capacite a vencer cada detalhe que nos impede de ver a verdade, que nos impede de reconhecer o erro, que nos impede de acertar. E eu sei que não é fácil acertar o alvo, precisa praticar muito. Quem já praticou caça, quem já fez tiro alvo, sabe o quanto não é fácil. Se você não treinar, não praticar,
Pode ser que você nunca consiga acertar o alvo. Talvez venha acertar sem querer, por um acaso. Mas Deus nos convida a acertar o alvo. Porque a palavra pecado ou transgressão significa exatamente isso, errar o alvo. Pois é, errar o alvo é a coisa mais fácil. A parte mais difícil é acertar. Por isso que, para que você consiga acertar, você tem que praticar bastante. E quanto mais você pratica, mais apurado o seu alvo vai ficando e mais ajustado a sua mira consegue acertar aonde você precisa acertar. A nossa vida com Deus, o nosso dia a dia, a nossa maturidade também vai acontecendo pouco a pouco. O nosso crescimento espiritual, pouco a pouco com Deus, vai se ajustando para que esse alvo bem ajustado consiga fazer com que nós acertemos e erremos menos. Errar menos deve ser a nossa tarefa diária. Não vou dizer que a gente vai acertar sempre. Não, nem sempre a gente acerta. Mas o mais gostoso é que nós tentamos todo dia acertar. E quando erramos, não tem problema. Nos levantamos, ajustamos de novo a mira e tentamos outra vez. E tenho certeza que cada acerto é uma conquista. E Deus nos convida então, primeiro, vamos deixar os nossos conceitos e preconceitos, os nossos julgamentos e pré-julgamentos, e vamos assumir um novo comportamento em Deus, uma transformação em nossa mente. Vamos exercitar isso, permitir que Deus traga essa maturidade, permitir que Deus trabalhe em nosso caráter, permitir que Deus transforme de verdade o nosso interior e a forma como nós vemos as coisas. Que não seja mais uma forma humana, que não seja mais a minha maneira, mas que seja a maneira dele. É isso que Deus nos convida. Permita ser corrigido. Permita ser instruído. Permita ser trabalhado por Deus. Porque aí sim, como diz esse salmo, nós com certeza teremos papéis de filhos e não de qualquer outra coisa. Porque eu tenho certeza que tanto eu quanto você somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós vamos ter o direito a essa herança de conquista que Ele tem reservado para nós. Mas para isso, precisamos ter uma postura de filhos. Ok? Vai aí meu abraço. Um abraço a todos vocês e a todos vocês que se conectaram. Que Deus te abençoe e até a próxima.